Conversa Fiada está de volta e eu estou aqui num papo muito animado sobre política com o deputado federal e também secretário atualmente do governo de Minas, o Adson Ribeiro. Você estava me falando do que foi o seu grande feito como estudante, né? Num período tão importante que você presidia a classe no país. O que foi isso mesmo? Olha, tem um que talvez tenha um simbolismo maior, né? Que eu era presidente da UNE, nós estávamos fazendo um conselho de estudantes em Juiz de Fora, aliás, e eu fui até o Rio de Janeiro e reuni com o então governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. E disse a ele: ô governador, o senhor foi eleito pela esquerda, pela centro-esquerda, e o senhor poderia devolver aos estudantes o prédio da UNE, que é na Praia do Flamengo 132, que foi o primeiro prédio a ser incendiado pela ditadura militar. E quando eu coloquei isso para ele, ele falou: não, tudo bem, eu vou fazer isso, mas vocês têm projeto para isso? Eu falei: temos. E qual é o projeto? De quem é? Como é que... Eu falei: não, esse projeto é do Oscar Niemeyer. Só que nós não tínhamos o projeto. Aí acabou a reunião, eu fui para Brasília, não me lembro bem, um congresso da SBPC, e quando eu chego em Brasília, eu abro o jornal, não sei se é do Estadão ou Folha de São Paulo, tá lá uma foto do prédio da UNE sendo incendiado em 64, e uma matéria dizendo que o Niemeyer foi procurado pela reportagem. Ele disse que não tinha recebido pedido nenhum da UNE, mas que se a UNE fizesse o pedido a ele, ele faria de bom grado o projeto. O que é que eu fiz? Eu retornei para o Rio de Janeiro, fui na casa do Niemeyer e olhei aquele senhor já no alto dos seus 90, eu acho que ele tinha na época já, chamei ele de senhor, a primeira correção que ele fez, falei: ninguém é senhor de ninguém, mas como é que você chama de você uma pessoa da estatura do Niemeyer? Pedi desculpa a ele pelo que eu tinha dito com o governador, mas era importante o prédio. Ele falou: não tem problema não, eu já fiz um projeto para a UNE nos anos 70 que se perdeu, mas vou fazer outro projeto para reconstruir a sede da UNE. E de fato, esse prédio hoje recebeu uma indenização do governo pelos crimes cometidos na ditadura. A UNE recebeu esse recurso, está reconstruindo o prédio e é o projeto do Niemeyer. Eu acho que essa história simboliza um pouco essa irreverência também do movimento estudantil e que vai deixar um legado, né, para a juventude também, que é ter um prédio com a estrutura de teatro, enfim, para as atividades da juventude, né? Bacana. Vamos falar bem de política agora, que é uma coisa que você transita muito bem, né? Eu queria que você me falasse do PCdoB. Você sempre foi PCdoB. Por que que você foi assim, acordou para a esquerda, sendo que no Brasil, na época que você começou, ainda não eram os partidos, né, mais divulgados? Como é que começou isso na sua vida? Olha, na época, você disse bem, eu entrei em 92, eu tinha 16 anos na época, né? Eu ingressei no PCdoB, meu único partido até hoje. Me influenciou muito um livro que eu li na época, que chamava-se Olga, contava a história da Olga Benário. E esse livro, quando eu li, eu vi muito falar no livro sobre PCB, Partido Comunista Brasileiro, que o principal líder era Luiz Carlos Prestes, né? E fiquei muito com isso na minha cabeça. Quando eu fui para as passeatas em 92, como estudante independente, não vinculado a nenhum partido, apenas ao meu grêmio estudantil, eu encontrei umas bandeiras com a foice e o martelo. E eu procurei essas pessoas dizendo: eu queria conhecer esse partido, porque as minhas referências eram do que eu tinha lido naquele período. E ele falou: esse partido aqui não é o PCB não, mas é mais ou menos igual, sábado vai ter uma reunião, você pode ir lá na reunião? Aí eu fui na reunião, é que eu conheci a história de fato, de que o Partido Comunista do Brasil, cuja sigla era PCB, havia sido construído em 22, naquele momento, né, da Semana de Arte Moderna, do tenentismo, fruto também dos reflexos da Revolução Russa, que aliás esse ano completa, né, 100 anos. Quando eu fui conhecer melhor a história e soube que em 1962, esses dois partidos, o PCB na verdade, por uma questão de divergência programática e tal, constitui-se por um lado o PCB, que depois com as suas mudanças hoje originou o que é o PPS, tanto é que o Roberto Freire foi candidato em 89 pelo PCB, né? E hoje é um quadro do PPS. E o PCdoB se manteve como PCdoB
se organizando a partir de 62 e depois na ditadura teve um grande papel, né, no combate à ditadura, na guerrilha do Araguaia. Mas eu tenho contato com o PCdoB propriamente a partir desse interesse como estudante do ensino médio, de conhecer no Brasil, né, o que foi o Estado Novo e a luta do comunismo contra, né, a arbitrariedade no primeiro governo do Getúlio, especialmente nas questões ligadas à democracia e tal, né? E num segundo momento a luta contra a ditadura. Então tudo aquilo me encantou muito. Eu não tinha muita noção exata das diferenças das agremiações que se auto-intitulavam, né, comunistas. Eu fui ter maior noção disso exatamente quando eu ingresso, né, quando eu conheço, melhor dizendo, em 92, nas passeatas do impeachment, e em 93, melhor dizendo, não foi em 92, um ano depois das passeatas, eu me filio no PCdoB, e um partido que eu tenho muito orgulho de pertencer a ele, nunca ter... Fala pra gente, assim, quais são as principais bandeiras do PCdoB? Olha, o PCdoB hoje tem uma bandeira, pode parecer ao senso comum contraditória, mas a grande bandeira do PCdoB hoje é nós constituirmos, primeiro, uma frente política mais ampla no país, comprometida com um novo ciclo de desenvolvimento nacional. Um novo projeto de desenvolvimento nacional para o país. O que nós entendemos? Esse período de grande hegemonia, né, do capitalismo, do neoliberalismo como um todo, ele tem uma ideia que para os países periféricos ou em desenvolvimento significa a sua fragmentação, a destruição de qualquer capacidade de desenvolvimento nacional, enquanto os países centrais do capitalismo, a lógica é outra, né? Basta ver o que foi a vitória do Trump nos Estados Unidos, o que é a saída da Grã-Bretanha, da União Europeia, o que são mercados de países mais desenvolvidos que se fecham, né, em torno do seu desenvolvimento. E o PCdoB entende que hoje era preciso nós termos uma frente política ampla comprometida com esse desenvolvimento nacional. Eu queria que o senhor me falasse que tamanho está o partido, por exemplo, quantos governadores, enfim, como que está articulado isso, e se o PCdoB está crescendo ou ele teve uma parada, como é que é esse comportamento? O senhor vai me dizer depois do comercial, nós vamos ali faturar um pouquinho e voltamos. Não sai daí, nós voltamos já já.